Dupla resenha na área para falar da rodada da Copa do Brasil nesse meio de semana. Vão ser jogos de ida, né? Começo aí dessa quinta fase da Copa do Brasil, onde os times da Libertadores e do Brasileiro da Série A estarão envolvidos. Vamos dar uma passada aí pelos jogos de terça, de quarta, de quinta. A gente já pede aí seu like, deixa seus comentários aí ao final do vídeo, comente, compartilhe, ajude a gente a crescer nosso canal aí. Vamos começar falando aí amanhã de Botafogo e Chapecoense. Jogo aí às 5 da tarde. Vejo o Botafogo aí muito bem nesses dois últimos jogos aí. Inclusive o último jogo contra a Chapecoense jogou bem, convenceu, goleou a Chapecoense lá em Chapecó. Acho que amanhã o Botafogo vai passar o carro. Rapaz, me surpreendeu, sinceramente, esse último jogo entre eles aí, né? É verdade. Que o Botafogo acabou goleando, né? Assim, eu vi hoje que o Botafogo tomou um novo transfer ban, né? E não pode escrever novos atletas, né? Exato. Mas eu acredito que o Botafogo tá começando a ter uma cara, começando a ter uma nova identidade, né? Aos poucos a gente vai entender melhor esse Botafogo aí. Eu acredito que o Botafogo vai sim ganhar tranquilamente, principalmente aqui no Rio de Janeiro, sendo o mesmo time que jogou, né, no domingo. Sim. Porque foi um jogo muito aberto. Estranhamente, para mim, eu achei que a Chape fosse dificultar um pouco mais, mas acabou que foi um jogo razoavelmente fácil, né, para o Botafogo. Eu acho que esse jogo de domingo, o fato do gol ter saído muito cedo pode ter abriu mais o jogo, né? Então, porque saiu um gol muito rápido. E uma coisa que eu queria ressaltar é o seguinte: o Edenilson, né, ex-Grêmio, ex-Inter, chegou no Botafogo. Eu não dava nada mais, porque no Grêmio parecia cansado. Parecia já aquele jogador cansado, já em final de carreira. Sim. E simplesmente se encontrou no Botafogo e tem jogado muito bem. Estou assim, impressionado com o desempenho dele nesses dois últimos jogos. Vamos aguardar aí, né, para ver o que vai ser desse Botafogo, dessa nova cara do Botafogo aí, como que ele vai se apresentar, né? Não só nesse jogo aí da Copa do Brasil, mas também na sequência do Brasileiro, né? Até a pausa da Copa do Mundo, pelo menos. Exatamente, vamos ver. Próximo jogo, São Paulo e Juventude. Veja um jogo onde o São Paulo está muito pressionado. Hoje, a organizada foi na porta do CT cobrar, conversou com os jogadores, está pedindo a demissão do Rui Costa, lá da direção de futebol, está pedindo a demissão do treinador. Enfim, o São Paulo vive um momento assim péssimo, fora de campo, e dentro de campo também não consegue se encontrar, né? O Roger Machado, tudo bem que tem pouco tempo ainda, né? Mas parece que não deu liga. Eu não sei, sabe? Não deu liga com o time. O time não engrena. Teve uma excelente vitória contra o Cruzeiro, né? Mas não engrena, oscila demais. Faz um jogo excelente, depois faz um jogo ruim, bem abaixo. Perdeu agora para o Vasco, né? Fora de casa, de virada pelo Brasileiro. Mas acho que é um favorito que pode se complicar nesse jogo aí de amanhã, hein? E te digo mais, cara, se não passar amanhã, pode ser até que o Roger caia, né? O que você acha? Cara, assim, o São Paulo é uma coisa assim que a gente vai passar um tempo para tentar entender o que está acontecendo, né? Toda essa confusão que teve com o ex-presidente, né? Com a atual diretoria, né? Com esse diretor que está aí agora, que a torcida já pediu a cabeça dele, eu não sei por que não mandaram embora ainda. Exato. Então, assim, e isso que você falou do treinador, né? O treinador chegou, venceu, mas não convenceu. Teve um desempenho, né, que ganhou o jogo pela Sul-Americana, mas não convenceu. Aí veio para o Rio de Janeiro jogar contra o Vasco, saiu ganhando o jogo, né? E aí, tanto que não estava jogando bem que acabou tomando a virada. Sim. Então, assim, eu vi hoje, né, um desses blogs de torcedores, que o Roger Machado já está demitido, só falta oficializar. Então, assim, vai esperar mais o quê? Né? Como você falou, se a própria torcida já fez reunião com o elenco, pela informação que eu vi, não foi feita a reunião com o Roger Machado, ele não participou dessa conversa, só né? Com o elenco, com a torcida organizada. Então, assim, cara, é um ambiente muito instável, né? Muito conturbado. E, assim, dentro de campo, o São Paulo não está convencendo. O São Paulo vem jogando o suficiente para vencer, como venceu o Cruzeiro, como venceu, né, o jogo pela Sul-Americana, e acabou perdendo para o Vasco. Então, assim, o que a gente vai esperar desse São Paulo nesse próximo jogo? Como o São Paulo vai jogar? Qual é a cara? O São Paulo não tem uma cara, não tem uma identidade. A gente sabe que é isso, está pressionado e vamos ver, né, o que o Roger vai arrumar para esse jogo aí, cara. É isso, eu também acho que falta uma identidade para o São Paulo. São Paulo, isso aí, a meu ver, vinha bem com Hernan Crespo, né? E demitiram o Hernan Crespo e
Enfim, cara, é muito complicado, é porque assim também, a gente não sabe como funciona os bastidores de um clube, né? A gente não Exatamente, está lá exatamente. vivenciando esse dia a dia, então fica complicado de analisar. Mas eu tenho para mim que, se não tiver um bom resultado amanhã, eu acho que o Roger deve cair, viu? Cabeças vão rolar, né? Não sei se é o diretor, não sei se é o treinador, mas alguma coisa vai acontecer ali com certeza, meu Isso amigo. Isso é daí. fato, a gente pode esperar isso, sem dúvida. É isso. O ambiente está propício para isso, né? Está direcionado para isso. Agora vamos falar de Barra e Corinthians. Um duelo aí pela Copa do Brasil. Esse time do Barra é um time muito interessante. Um time que Muito bom. joga muito certinho. Já vem jogando há algum tempo junto. Uma notícia que eu li mais cedo, que o Corinthians viajou com vários desfalques. Eu acredito Sim. que também é um favorito que pode se complicar amanhã. Pelo menos no jogo de amanhã, que é um jogo de ida, né? Num campo menor, Isso. um campo menor, onde é mais difícil jogar. E o Corinthians cheio de desfalques. Eu tô curioso para ver o Barra enfrentando o Corinthians amanhã. Cara, a Copa do Brasil, ela tem muito disso, né? Principalmente nessa fase onde os principais times do Brasil entram, né? A gente tem esses confrontos assim que tem um abismo muito grande, né? Sim. Financeiramente, tecnicamente falando. Eu, como você, assim, também tenho muita curiosidade de ver como esse Barra vai se comportar, né? Os últimos anos é de ascensão, o time vem produzindo legal, vem subindo de divisões, né? Sim. Vem surpreendendo aí no cenário tanto estadual quanto nacional. Com esses mais assim, somando esses desfalques, né, do Corinthians, eu acredito que assim é a realização do sonho, né? Eu imagino que seja o auge do desempenho do time, né? Chegar para enfrentar um Corinthians numa Copa do Brasil é aquela coisa. Se vai classificar ou não, eu não sei. Mas que Outra vai ser o coisa. jogo da vida desses jogadores, a Vai. torcida, né? Vai comparecer, vai apoiar o time. E é claro que a torcida do Corinthians é gigante, vai estar presente também. Mas eu acredito que é o projeto de uma cidade, sabe assim, de uma região. Sim. A gente sabe como acontece, né, essas mobilizações, né, quando um time muito pequeno chega assim numa fase decisiva. Eu acredito muito nisso, nessa questão assim da cidade se envolver, de abraçar o time, né? E cara, imagina só, se passa pelo Corinthians, a história que, né, como é que não vai ser a festa na cidade? Então, Imagina só que loucura. essa é a magia, né, da Copa do Brasil. Faz, né, de norte a sul, de leste a oeste, é o Brasil inteiro envolvido na Copa do Brasil. Times, às vezes, que a gente nem nunca ouviu falar, mas que aparecem na Copa do Brasil e às vezes surpreendem, né? Mas o Barra, eu tenho acompanhado alguns jogos lá desde o ano passado e eles vêm assim, numa nuance muito boa, assim, fazendo bons jogos, né? Tendo bons resultados desde o ano passado. Então, assim, eu estou bem curioso mesmo para ver esse jogo do Barra contra o Corinthians. Para ver, né, como vai se comportar, né, diante de um cenário totalmente diferente, né, deles, né, que Sim. vai enfrentar um time de Série A, né, assim, Exato. apesar de ter jogado contra a Chapecoense, né, que também é de Série A, sim, mas o nível técnico, o nível é outro, diferente. o como vai é ser outro. esse comportamento do time? Como vai ser, né, o desempenho? Vamos aguardar aí para ver o que vai ser desse jogo. Eu acho um jogo muito interessante para essa rodada da Copa do Brasil. Também acho. Vamos falar aí de Bahia e Remo. Bora. Esse jogo é um jogo que eu vejo também o Bahia vencendo. Jogando em casa, com apoio do estádio. O estádio muito provavelmente vai estar cheio. O time vem jogando bem, apesar da derrota para o Flamengo no Rio, pelo Campeonato Brasileiro. Mas é um time que vem jogando muito bem esse ano, está bem entrosado, vem evoluindo a cada jogo. O Remo, por sua vez, não vem bem no Campeonato Brasileiro, volto a falar sobre isso, apesar de estar fazendo dentro do jogo ali, ele tem alguns momentos bons, mas ele não consegue manter esse momento bom durante os 90 minutos. Então, assim, eu acredito que o Bahia, que o Remo não vai conseguir segurar o Bahia. Meu amigo, eu acredito muito também que o Bahia dentro de casa, né, ainda mais assim, do lado daquela torcida do Bahia, que quando abraça o time, quando tá jogando em casa, e eu assim, cara, eu vejo uma chance real do Bahia ser campeão em Copas, né? Como ele caiu fora da Libertadores, então eu acredito muito no Bahia na Copa do Brasil. Principalmente, né, por tudo que envolve. Por exemplo, lá é um confronto, né, que eles já estão mais ou menos acostumados a se enfrentar. Então, assim, não tem o problema da distância, é longe, mas não tanto quanto, né, eles têm que vir aqui para o Sudeste ou para o Sul. E eu acredito muito, cara, que o Bahia vai focar bastante na Copa do Brasil. É o que a gente falou no nosso último vídeo, né?
O Bahia tem continuidade. É a continuidade do trabalho do Rogério Ceni. Vão ter oscilações, o que é normal. Qualquer time tem oscilação. Jogador vive de fase, time tem fase, técnico tem fase e faz parte do jogo. Agora, essa mentalidade de manter o treinador, eu vejo isso com muito bons olhos. E o Bahia tem grande chance, sim, de estar aí, pelo menos chegando aí numa semifinal, ou quem sabe até numa final e ganhando um título aí da Copa do Brasil. Temos também Atlético de Minas Gerais contra o Internacional. Esse jogo eu estou curioso para ver, muito curioso. Como nós falamos no nosso último vídeo, né, da rodada do Brasileirão, que o Inter era um time que estava jogando em casa, mas que era um favorito que poderia se complicar. Esse complicou. Cara, que jogo ruim que o Inter fez no domingo. Eu assisti o jogo, que jogo ruim, que dificuldade para finalizar em gol, milhões de cruzamentos, sabe? Um time que não tem uma jogada ensaiada, muito ruim mesmo. Achou um gol ali no final, mas assim, não tem uma jogada ensaiada, sabe? O time me parece time de pelada, entendeu? Time de bairro. Muito ruim. E aí, mais uma vez, como a gente falou no domingo, no último vídeo, eu volto a afirmar aqui, para mim é um favorito que pode se complicar. Tudo bem, o Atlético não é o Mirassol, né? A meu ver, é mais inferior. Mas assim, é muita pressão, entendeu? O Rocher está lesionado, não vai para o jogo. Então assim, o gol já não está com aquela segurança toda e o time realmente precisa vencer para convencer. Eu acredito que se não vencer esse jogo, mesmo sendo jogo de ida, o treinador pode cair. Flamengo e Vitória é um outro confronto dessa rodada aí da Copa do Brasil. Jogo no Maracanã. Para mim aí não tem nem muito o que comentar, né? Destaque aí que o Jorginho volta de lesão. Talvez comece no banco. Talvez se entrar no primeiro tempo, deve jogar pelo menos os 45 primeiros minutos. É um reforço, né? Pro Flamengo. E aí eu vejo um favoritismo grande do Flamengo. Dificilmente vai se complicar nesse jogo. Acredito que vença até com uma margem aí de pelo menos uns 2 gols de diferença. Essa é a minha opinião, né? Se realmente for com um time, digamos assim, com um time que jogou pelo menos a última rodada aí contra o Bahia, se não revezar muito, se não querer botar muito reserva, acredito que o Flamengo ganha e ganha fácil esse jogo. É isso, vamos ver como vai ser esse jogo aí na próxima quarta-feira. Na quinta-feira, nós teremos Atlético Mineiro e Ceará. Eu vejo esse jogo como um jogo equilibrado. Tudo bem, são times que estão em séries diferentes, o Atlético na Série A, Ceará na Série B, mas eu acredito que o Atlético, ele vem produzindo, se você pegar os últimos jogos, ele vem produzindo, mas ele não consegue incluir. Produz, pressão, mas não converte em gols. A palavra certa é essa, não converte em gols. E aí o que acontece? O treinador, na última semana, colocou o cargo à disposição, a diretoria não quis, aí tá num disse-me-disse, já tá uma pressão, parece que o elenco tá rachado, o Hulk tá com um jejum de 12 jogos sem fazer gol. Vamos ver como vai ser esse jogo aí na quinta-feira. Será o Atlético mais um favorito a se complicar? Palmeiras e Jacuipense vai vir a São Paulo enfrentar o todo-poderoso Palmeiras, líder da Série A. Esse confronto aí, a meu ver, como eu falei, Flamengo e Vitória, o Flamengo é favorito. O Palmeiras ainda é mais favorito ainda, né? Mais favorito ainda, porque o Jacuipense não tem tanta relevância assim, né? Não é relevância a palavra certa, mas assim, não tem tanta bagagem jogando contra time de Série A. Eu acredito aí que o Palmeiras deve até poupar alguns jogadores, mas mesmo poupando, para mim segue como um franco favorito. É um jogo aí para ele imprimir aquela força que ele tem de ataque, né? Aquele início de jogo avassalador e fazer 3-4-0 aí e já decidir nesse primeiro jogo. Então é isso. Então, galera, assim a gente encerra nosso vídeo, dupla resenha aí com vocês. Quero saber de vocês o seguinte: qual treinador vai cair nessa rodada de meio de semana da Copa do Brasil? Qual favorito vai se complicar? Comenta aí pra gente, deixa o like, ajude a compartilhar o canal aí, tá bom, galera? Tamo junto aí, um grande abraço e no final de semana teremos vídeo também da rodada do Brasileiro, valeu?